Eu... Pronto, desculpa. Está bem. Eu acolho com muito prazer os amigos já de longa data, a professora Sofia Stein, o professor Adriano, com quem eu compartilhei várias experiências na organização de eventos, e o Felipe Nogueiro, que eu conheço menos, mas eu tenho, né, muita satisfação em conhecer. Ok, então, na ordem, Sofia falará primeiro. O título da sua apresentação é The Plurality of Emotions in Social Cooperation. Sim. Then Felipe will be the second to talk, and then Adriano at the end of the session. Okay. Sofia. Muito obrigada, André. Eu teria uma pergunta inicial, assim, eu não sei se vocês já conversaram, vale a pena falar inglês, né? Ou não? Por causa da gravação ou não? Não sabe. Pela manhã, muita gente falou em inglês. Sim. Tá. Mas, bom, o main speaker apresentou em inglês, né? Mas pois eu acho que agora pode ser a escolha é sua, porque então tradução... eu acho que eu vou optar. Meus slides estão em inglês, né? Perfeito. Mas por uma questão de rapidez, eu vou optar pelo português, né? Porque é mais rápido, espero que seja, né? Porque eu formulei em inglês, mas eu acho que é mais rápido falar em português. Então, e na sala, eu acho que estão todos, são brasileiros, né? Sim. Então, eu vou optar por falar em português. Vamos ver como funciona olhando para os slides em inglês. Mas é um pequeno risco que eu corro, então, tá? Tá bem. Então, muito obrigada, André, muito obrigada aos organizadores pelo convite, gentil convite. Estamos chegando ao fim, eu espero, de uma longa pandemia, e então eu acho que esse evento assim é uma certa culminância, né? Dá uma certa emoção até, né? De chegar ao fim de 2 anos difíceis, né? E eu agradeço estar aqui, agradeço poder falar aqui nesse evento, né? Junto com algumas pessoas que eu conheço bem e também com alguns que estão nos assistindo aqui, enfim, de alunos e professores. Bom, então, vou compartilhar, espero que funcione. Desculpa, sim, tá, não entrei no lugar errado aqui. Vocês estão vendo? Eu devia ter... Ainda não. Tá vindo, eu acho. Tá, agora, sim? Sim, entrou. Tá. É que nós estamos usando o Teams, né? Não estamos usando Zoom nesse momento. Mas, então, entrou bem, né? Então, que bom estar numa mesa com 2 outros interessados em emoções
eu sou mais interessada em emoções e neurociência do que em moral propriamente, mas como eu convivo com, entre aspas, moralistas, eu acabei sendo convidada para discutir também questões relativas à moral, né, em alguns eventos, e acabei entrando, então, nessa discussão também, né? E eu sou, desde muito tempo, uma crítica da filosofia moral em geral. Eu estudei filosofia moral desde da minha graduação, mestrado, né, política, moral, e desde o início eu era uma relativista e, por isso, muito pouco aceita nos ambientes que discutiam moralidade e filosofia política, né? Bom, dada toda a minha trajetória, que eu não vou mencionar aqui, eu acabei conseguindo formular alguns argumentos para justificar a minha predileção pela pluralidade, né, na filosofia moral, pela diversidade de julgamentos morais. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e vincular, claro, a questão das emoções e das neurociências. Então, deixa eu ver como é que é. Onde é que a gente passa? Aqui. Bom. Então, uma das questões que eu tenho enfatizado ultimamente é que nós não devemos confundir, claro, filosofia experimental com neurociência, mas uma ênfase que eu faço, e isso até conversei com algumas colegas, é que eu considero que as neurociências têm muito a acrescentar à filosofia experimental. Então, alguns podem dizer, bom, você está fazendo filosofia da neurociência, mas isso não é propriamente uma filosofia da moral, etc. Eu me contraponho a essa separação muito estrita, né? Bom, a minha argumentação, ela não vai tratar de tudo que eu estou colocando aqui, mas ela tem como pano de fundo, tá? Estudos que eu tenho feito sobre a teoria da mente na psicologia, sobre o cérebro social na biologia, né? E também sobre o behaviorismo e como o behaviorismo trabalha com as disposições tanto na filosofia da linguagem quanto em outros âmbitos, né? Eu estou com dificuldade aqui, eu vou ter que diminuir aqui. Bom, então, eu considero que todas essas pressuposições que eu tenho acabam me levando a dizer, né, que a gente pode vincular emoções com julgamentos morais, né, mas no final das contas, se você observa as conquistas dentro das neurociências, né, a gente tem que acabar confessando, tá, que não existe propriamente como dizer que há um conjunto específico de emoções ligados a julgamentos morais específicos. Então, essa é a minha tese, né? Isso dificulta muito a análise filosófica, porque a análise filosófica quer ser universalista, ela quer encontrar princípios, né, se possível, universais que decidam certas ações sociais consideradas morais, né? Mas as neurociências atuais, elas não levam a nós concluirmos que isso é de fato possível, né? Essa ambição filosófica. Embora, claro, a gente possa ambicionar conhecer melhor como que as pessoas julgam moralmente, quais as emoções envolvidas, né? E também algum tipo de variação entre situações, entre contextos onde existem esses julgamentos morais. Bom, aqui foi o abstract que vocês já devem ter lido, então eu vou
eu vou seguir, né, o que eu digo aqui, que é apresentar algumas das descobertas neurocientíficas acerca das emoções e dos julgamentos morais, né? E depois eu vou fazer dali tirar algumas conclusões filosóficas. Bom, essa é a sequência, tá? Então vou começar falando da diversidade das emoções. Num segundo momento, eu vou falar da sensibilidade moral, né? E depois falar também das descobertas em relação a esse tipo de sensibilidade moral, e depois terminar enfim, com algumas conclusões possíveis ainda parciais, né? Bom, o que a gente pode falar das avaliações morais, né, que são emocionais, né? A gente, obviamente, para entender as avaliações morais hoje, eu me coloco dentro do evolucionismo. Então, a pressuposição é de que Darwin, de uma forma muito geral, tinha razão, né, de que nós somos seres que evoluímos, né, na direção assim da sociabilidade, né, da empatia e na direção de também sermos capazes de avaliar moralmente ações em sociedade, né? E claro que também, como Darwin também afirma em algumas passagens, nós somos seres que utilizamos as emoções para avaliar ações alheias, né? Às vezes de forma muito automática. Hoje, até a descoberta de neurônios espelho, etc., nos provam que Darwin tinha razão em várias afirmações que fez, não em todas, mas em várias, né? Mas uma das questões que ainda se discute é se as emoções básicas de Darwin elas se alterariam culturalmente ou não. Então, assim, nós sabemos que existem algumas emoções básicas, né, como o medo, né, mas nós não sabemos exatamente quais as variações dessas emoções, dada a formação e a educação social, né? Mas vamos supor, então, que julgamentos morais exijam um envolvimento emocional, né? E uma aprovação ou desaprovação emocional, né? E, ao mesmo tempo, então, nós sabemos que há uma variedade muito grande de emoções, né? Há uma variedade muito grande, eu vou mostrar algumas classificações, né? Então, se essas duas afirmações são verdadeiras, como será que nós temos que, assim, supor que nós vamos encontrar as emoções que estão vinculadas aos julgamentos morais? Ou não? Será que nós temos que desistir de encontrar as emoções exatas, né? Assim, mais exatamente envolvidas nos julgamentos morais, né? Bom, se, como nós, de alguma forma, o nosso bom senso nos diz, né, o senso comum nos diz que os nossos julgamentos morais estão vinculados à empatia ou à repulsa, né? E, além disso, existe um problema de delimitar muito precisamente o que seria uma emoção, como a emoção da empatia, que já seria uma emoção bastante complexa, né? Fica o problema, então, de saber como que, afinal, as emoções interagem com as avaliações morais, quais seriam as emoções envolvidas, como identificá-las, né? E, bom, cara, tudo isso às vezes pode parecer assim muito científico, mas creio que a gente, além das discriminações conceituais que a filosofia já tem feito há vários séculos bem, e o senso comum que nos ajuda nisso, né? E as próprias experiências também, nós devemos tentar cientificamente abordar essas questões, né? De quais as emoções envolvidas nos julgamentos morais, se nós conseguimos identificá-las, né? E qual, afinal, a relação entre essas emoções e os julgamentos morais. Bom, aqui só para dar uma visão, tem um autor que tem falado muito do ponto de vista mais psicológico acerca das emoções, que é o Parrott, e ele tem classificações
aqui está só em 2 níveis, mas ele tem classificações em 3 níveis das emoções, né? E essa classificação em 3 níveis tem sido bastante utilizada ultimamente, né? Então, você tem as emoções básicas, né? Amor, alegria, surpresa, raiva, enfim, tristeza e medo, e depois você tem as emoções derivadas, né? Ou secundárias, né? Então, a partir das básicas, você teria várias emoções secundárias, algumas delas, como a vergonha, né? A simpatia, o nojo, que às vezes desgasta, é traduzido por nojo e tal, estariam vinculadas, assim, na literatura, aos julgamentos morais, né? Mas claro que aí poderia-se ainda classificar várias outras, eventualmente, envolvidas, né? Bom, então, como eu parto do evolucionismo e naturalismo e da biologia, né? É óbvio que nós temos que saber mais ou menos o que é uma emoção, né? E uma emoção, isso eu acho assim, do ponto de vista filosófico muito interessante, é um processo fisiológico. Então, dizer que é um processo fisiológico evita muitos dualismos. Isso eu ensino para os meus alunos, né, em filosofia da mente, porque está vinculado necessariamente a outros processos do corpo e que estão ligados também ao meio ambiente. Então, um dos autores que trabalha bastante com a ideia da emoção como um processo fisiológico é Antônio Damasio, né? E ele vai definir algumas emoções primárias, novamente, né? Como alegria, tristeza, então, que se sobrepõe bastante àquela classificação que eu mostrei anteriormente, e também a classificação do Darwin, né? E algumas emoções também secundárias ele classifica e que estão ligadas mais justamente as secundárias estariam ligadas mais a questões sociais, ou seja, ações que nós temos que avaliar socialmente, né? Tá? Mas, de qualquer maneira, as emoções são processos químicos e neurais, né? E são respostas ao meio. E existem padrões desses processos que a gente pode rastrear dentro do organismo, né? Então, eu acho isso muito importante se nós queremos tomar uma posição naturalista dentro da teoria das emoções ou também de uma filosofia moral, né? Bom, então, digamos, como um bom neurocientista, né, o Damasio vai insistir que a emoção tem um propósito natural, toda emoção tem um propósito natural, né, e que é de regular a sobrevivência do organismo, né? Então, as emoções, os processos emocionais, eles estão junto com outros processos de regulação metabólica, de reflexo, né, de dor e prazer e tal, que nos ajudam de uma forma muito assim geral, ampla, a sobreviver, né? Mas é óbvio que no caso dos seres humanos, com a deriva evolutiva, nós somos seres altamente sociais, né? Como explicam vários biólogos atuais, entre eles, em especial, o Dunbar, né? E que nós somos, então, animais que extremamente complexos devido à nossa alta sociabilidade, né? Então, e o nosso sistema neurológico e todos os processos fisiológicos, eles, de alguma forma, espelham essa complexidade social, né? Bom, então, há uma fisiologia das emoções que deve ser levada em conta pelos filósofos quando eles estão discutindo julgamentos morais, né? As emoções, elas estão ligadas a propósitos biológicos, e isso também tem que ser levado em consideração. Acho que a Millikan é uma das filósofas que está sempre levando em consideração, em outros âmbitos, né, da semântica, epistemologia, essa ideia de que tudo
que nós explicamos acerca da natureza humana, do ser humano, tem que ter esse background de que existem propósitos biológicos naquilo que a gente faz, né? As emoções não estão isoladas, e essa é uma ideia importante para as minhas conclusões finais. Elas não aparecem isoladas, elas são processos dentro de processos, né? E por isso elas estão sempre interagindo com outras funções biológicas, né? Então a gente isola conceitualmente, mas elas não são isoláveis fisicamente ou fisiologicamente, né? Bom, aqui um dos textos, então, nos quais eu me baseio sobre a conectividade do cérebro humano, né, e as emoções básicas, né, um estudo de 2015, né, de alguns autores, como Alexandra aqui, Tuglò, Christine Lindquist e outros, né? E esse estudo é muito interessante, né, porque ele mostra o seguinte, que é algo que, às vezes, quem está fora das neurociências e critica a filosofia que usa as neurociências, às vezes ainda não entende, né? É que as ativações que a gente consegue suscitar nos sujeitos examinados, né, por meio de testes de laboratório, né, e as observações que se pode ver nas imagens, né, por meio de ressonância magnética, por exemplo, funcional, elas não identificam, na maioria dos casos, padrões muito específicos, embora exista ambição, como dos localizacionistas, né, de localizar para cada atividade humana um local exato do cérebro, de fato, não se consegue, principalmente para ações mais complexas dos seres humanos, nós não conseguimos fazer uma ponte 1 a 1, né, das ações humanas com atividades de certas áreas, né? O que se consegue é fazer uma correlação entre um tipo de network, né? Um tipo de rede neuronal que aparece vinculando várias áreas do cérebro, né? E assim a gente tem uma ideia, digamos, de quais as áreas em atividade quando nós, por exemplo, estamos nos emocionando, né? Mas é muito difícil, e claro que dá para retirar dali alguns padrões, né, para diferenciar algumas emoções, como diferenciar alegria de medo, né, e de tristeza, e de nojo, etc. Então, dá para fazer algumas diferenciações, mas o que esses cientistas chegaram à conclusão, né, é de que existe um núcleo assim de atividade dentro do cérebro que se ativa dada assim, qualquer tipo de emoção. Então, as emoções se sobrepõem no cérebro. É isso que a gente teria que pressupor, né? Embora talvez existam algumas diferenciações, obviamente, mas há uma grande sobreposição de atividade cerebral dadas emoções muito diversas, né? Bom, isso vai se então refletir, obviamente, nos julgamentos morais, né? Então, a conclusão a que eles chegam, né? Os resultados indicam que não existem, né, redes específicas neuronais para uma emoção básica específica, né, na arquitetura do cérebro humano, tá? E por isso a teoria que eles aceitam sobre as emoções é a teoria do ato conceitual, né, que justamente diz que há esse core system, há esse núcleo sistêmico dentro do cérebro que trabalha com todas as emoções. Mas então, quando você faz a observação da imagem das ativações, você não consegue concluir imediatamente quais exatamente as emoções básicas que estão ali atuando, né, no organismo, tá? Bom,
Então, eu creio que eu já resumi isso aqui, então, esse é um resumo, então, do que eu já disse. Mas, se vocês quiserem pensar, existem algumas regiões que realmente se ativam, né? Então, aqui vocês têm um tipo de mapa, assim, do tipo de ativação, do padrão de ativação, né? Dadas certas emoções no indivíduo. Claro, ele tem que relatar que está tendo, né? Obviamente, que é algo também que a gente tem que enfatizar sempre nas neurociências, né? Que tem que ter o relato de primeira pessoa, né? Então, óbvio, algumas variações vocês conseguem perceber aqui, né? Alegria, raiva, medo, né? Tristeza e nojo. Então, obviamente que existem padrões diferentes de ativação, né? Mas assim, muitas áreas estão ativadas do cérebro, né? Muitas áreas estão ativadas, é uma rede interconectada dessas emoções, então não tem uma área para cada emoção, né? E se vocês pensam que dentro de um julgamento moral várias emoções estão envolvidas, aí vocês imaginam a dificuldade que seria você, a partir de uma imagem, deduzir uma coleção, né, de emoções que está ali presente no sujeito. Bom, então, sensibilidade moral, né? Um pesquisador brasileiro que tem se dedicado bastante à questão dos julgamentos morais é o George Moll, né? E ele faz pesquisa internacional com alguns outros pesquisadores de vários países e também brasileiros, né? A sede ele trabalha um pouco no Rio de Janeiro, né? E a partir do que ele faz, também fica assim claro que a dificuldade que é vincular a sensibilidade moral a um conjunto específico de emoções, né? Bom, mas eu vou retirar algumas conclusões aqui que são semelhantes às conclusões tiradas pelo outro grupo em relação às emoções básicas, né? Existem algumas áreas específicas do cérebro que são ativadas, né, durante o julgamento moral que tem que ser ativado ou tem que ser acompanhado, né, de um tipo de ativação emocional complexa, né? Mas o que eles verificam é que a sensibilidade moral, ela, do ponto de vista neurológico, não se altera significativamente se a pessoa depois avalia de uma forma utilitarista ou não utilitarista, por exemplo, a ação que ela está observando, né, das pessoas. Então, aquelas distinções conceituais filosóficas, por exemplo, entre avaliação utilitarista e avaliação não utilitarista, não conseguem ser observadas em testes neurológicos. Resumindo, né? Bom, eu devo ter falado uns 20 minutos. Alguém poder... Ah, sim. Eu nem vi, mas... Então, falei 20 minutos, tá bem. Eu tenho alguns slides, mas esses aqui são apenas, então, fortalecendo, né, o que eu já falei, né? Que existem algumas áreas específicas aqui, por exemplo, né? OFC, STS, aqui estão então, pré-frontal córtex, etc., que são ativadas durante os julgamentos morais que levam em conta, obviamente, reações emocionais, né? Mas não existe um padrão exato de ativação para julgamentos morais, por exemplo, utilitaristas e não utilitaristas, né? Então, aqui seria um terceiro estudo do Dessett e Caldwell, e
mas eu vou, então, não vou me fixar muito nele. Novamente, são conclusões semelhantes, né, que eles tiram sobre a empatia e o julgamento moral. Existem algumas regiões que eles identificam, mas, novamente, não há, assim, como distinguir propriamente um julgamento, digamos, deontológico, de um julgamento mais utilitarista, né, do ponto de vista da neurociência atual, né, atual. O que eu gostaria, para terminar, então, o que eu gostaria de colocar é que eu, além disso, pesquisei alguns autores que trabalham com filosofia experimental moral, né? Entre eles o Edgar Machery, e eles chegam à conclusão, uma das conclusões que eles chegam, por exemplo, num estudo de 2017, é de que as pessoas estariam cada vez mais desenvolvendo habilidades cognitivas, racionais, para avaliação moral, né? E superando avaliações morais assim, mais rápidas e menos críticas, né? Que eles chamam de mais intuitivas, tá? Então, essa é uma das conclusões que eles chegam a partir de alguns questionários que eles fizeram, tá? A minha pergunta é se a filosofia experimental ela não vai numa direção muito racionalista, embora utilize alguns experimentos, que não deveria ser desejável, né, para quem é um naturalista, certo? Então, às vezes, parece que a filosofia experimental ela tenta testar as suas afirmativas por meio de questionários, mas as conclusões que ela tira nem sempre vão de encontro das pesquisas das ciências naturais, né? E então, eu vou deixar só uma pergunta aqui: será que seria desejável realmente suplantar as habilidades cognitivas, os princípios deontológicos intuitivos que a gente utiliza no dia a dia por habilidades cognitivas racionais? Será que isso é algo desejável? Né? Então, fica mais uma pergunta, porque isso exigiria assim, mais reflexões, mas a minha tendência é responder que não, né? Porque eu não sou uma racionalista, tá? Bom, vou saltar algumas reflexões e vou passar para o final, então, tá? Bom, eu não quero me repetir demais. Então, a conclusão a que se chega a partir das descobertas neurocientíficas, então, é de que não é possível localizar neste momento emoções básicas no cérebro, assim, de uma forma isolada, e nem tampouco a sensibilidade moral, né? Então, eu vou deixar aqui, talvez, para as perguntas conversar mais a respeito. Embora, como eu já falei anteriormente, nós consigamos fazer algumas imagens de alguns padrões, né, para algumas emoções, tanto primárias, básicas, quanto secundárias, isso não necessariamente significa que a gente vai conseguir identificar esse tipo de padrão num julgamento moral, por exemplo, porque ali a complexidade é muito maior, né? Bom, dado isso tudo, o que eu colocaria assim, como minha contribuição é de que, aparentemente, se levarmos em conta as descobertas neurocientíficas, nós chegamos a primeiro, a conclusão que a complexidade das avaliações morais é tanta que eu acho que é uma ilusão filosófica encontrar princípios universais para os julgamentos morais. Eu sei que isso é uma afirmação universal, por sua vez, mas, enfim, eu vou nessa direção, né, que eu teria que explicitar ainda mais. E segundo, como o Moll e alguns outros falam, seria importante a filosofia moral levar em conta essas descobertas neurocientíficas
não porque elas corroboram o que a filosofia diz, mas porque elas colocam em xeque muitas das afirmações da filosofia e fazem com que a gente tenha que repensar as classificações conceituais usadas pela filosofia, né? Então, seria isso. Eu agradeço muito a todos por escutarem, por assistirem. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Sofia, muito rico. Certamente vai ter uma boa discussão daqui a pouco. Adotamos, pela manhã, o seguinte procedimento. Primeiro, as exposições e depois uma sessão de perguntas dirigidas aos três. Então, vamos proceder dessa forma também. Né? Ok, então vou passar a palavra para o Felipe Nogueira para a sua exposição. Eu vou tentar marcar o tempo quando a gente se aproxima de 20 minutos, eu dou um toque no bate-papo. Ok? Uhum. Muito bem, Felipe. A palavra é sua. Tá certo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Obrigado, André. Obrigado a dos organizadores e organizadoras e todo mundo que está aqui hoje. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vocês estão vendo? Sim? Sim, estamos. Tá, Sim. vou tentar colocar aqui. Deixa eu ver como que eu coloco em tela cheia. Acho que reproduzir. Tem a barra do Zoom, está exatamente em cima de onde... Aqui, ó. Ficou em tela cheia? Sim. Então ótimo. Então, boa tarde. Obrigado uma vez pela presença de todos. Então, eu acho que eu vou, na verdade, seguir a Sofia e apresentar em português. Realmente é um pouco estranho falar inglês numa sala só de pessoas lusófonas, né? Então, eu vou tentar fazer isso, mesmo que os slides também estão em inglês, às vezes pode dar algum nó na cabeça, mas vou fazer o possível para ficar claro em português também. Então, o título da apresentação é Perceber emoções em e através de interações sociais, né? Eu vou argumentar exatamente isso, que a percepção de emoções deve ser entendida como uma capacidade prática, um conhecimento prático, né? Um know-how social que nós colocamos em ação interações sociais. Mas, para começar, né, lá de trás, né, o que é a percepção de emoções? Só alguém que tem mais conhecimento aí técnico de Zoom, as imagens das pessoas estão bem em cima dos slides aqui para mim. Tem, sabe, algum jeito de tirar isso? Está bem em cima do texto. Você consegue... Ali em cima dos rostos vai ter modo de visualização, talvez esteja padrão, aí você pode mudar para... Deixa eu ver. Lá em cima onde está visualizar, aí em vez de padrão você coloca lado a lado. Não tem problema, eu vou assim mesmo. Dá pra... Ô, Felipe, você está olhando sua apresentação, olha no Zoom, lá em cima, onde está view ou visualizar. É um tanto de pontinho fazendo quadradinho. Visualizar, Aí agora se você colocar side by side gallery, galeria lado a lado, aí acho que a sua apresentação vai ficar de um lugar e as caras do outro. Exibir, gerenciar participantes, mas não tem problema. Acho que não vale a pena perder tempo com isso. Deixa eu falar, então. Eu vou fazendo aqui mesmo. Então, o que é a percepção de emoções, na verdade? Né? É reconhecer emoções no comportamento, principalmente facial do outro, pelo menos isso da forma como foi entendida dentro da psicologia. Né? Então, tradicionalmente, isso era estudado da seguinte maneira. Né? Então, você mostrava para o participante de um experimento uma descrição curta de uma situação como isso, né? A mãe dela acaba de morrer, ela está muito triste,
E aí você pede que as pessoas digam qual expressão facial que melhor expressa o que a pessoa deve estar sentindo nessa situação. E aqueles estudos, né, pioneiros do Paul Ekman, que era o Wizard, Friesen e outros por aí, encontraram uma evidência muito grande de universalidade, né, quer dizer, em vários lugares do mundo, em diversas culturas, as pessoas tendiam a concordar em qual expressão facial combinava com essas situações. E aí esse tipo de evidência, né, levou as pessoas a postular que existia um mecanismo que era rápido, automático, né, inato, bottom-up, que aparece cedo na ontogenia, responsável tanto pela produção quanto pelo reconhecimento de expressões faciais de emoções. Né? E que, então, as categorias de emoções, pelo menos para esse conjunto de emoções básicas, poderiam ser lidas diretamente da face, né? Como diz o Paul Ekman aí nessa citação, né? É a morfologia, a configuração momentânea produzida pela contração de um conjunto particular de músculos faciais que provê informação se é raiva, medo, nojo, tristeza, surpresa ou contentamento, que é o conjunto dele de emoções básicas. Né? Então, é um processo inato, sensível unicamente a informações morfológicas da face. Um problema com esse tipo de abordagem é que, na verdade, no mundo real, as expressões faciais são raramente percebidas isoladas, né? Elas são tipicamente acompanhadas de posturas corporais, de gestos, de movimentos, de um tom de voz, né, diferenciado, de um ritmo de voz, a entonação, de toque e assim por diante. Elas ocorrem em contextos sociais, né? E esses movimentos não são externos, são acidentais, mas eles compõem junto com o rosto, né, um todo significativo, que nós somos sensíveis quando nós reconhecemos emoções dos outros. Né? E, além disso, eu tenho evidências empíricas também de que posturas corporais podem deslocar a emoção que é percebida em expressões faciais. Então, tem esses estudos do Avizer e do Racine, onde que eles misturam expressões prototípicas com situações, né, com posturas corporais que sugerem uma outra emoção. Então, na foto de cima, a gente tem uma emoção prototípica de tristeza, uma expressão prototípica de tristeza, e um corpo que sugere medo. Na foto de baixo, é uma expressão prototípica de nojo e um corpo que sugere raiva. E essas expressões eles tiraram do conjunto mesmo do Paul Ekman, né? E o que eles descobriram é que as pessoas diziam perceber no rosto, na face, raiva ou medo de acordo com o contexto sugerido pelo corpo. Mas, baseado nesse tipo de observação, de consideração de evidência empírica, né, alguns teóricos que trabalhavam dentro do paradigma das emoções básicas, eles admitiram esse tipo de influência contextual. Então, umas teorias mais contemporâneas das emoções básicas, como essa do Keltner, eles falaram, tudo bem, então é só assim, a gente não precisa dizer que tem uma correspondência 1 a 1 entre uma expressão facial e uma emoção básica, né? Você pode conceber essa expressão de uma emoção básica como um padrão multimodal, né, que vai incluir várias coisas, né, como movimentos faciais, movimentos corporais, tom de voz, toques e entre outras coisas. Então, para cada emoção básica, você tem um padrão multimodal de comportamento, né, nessas novas concepções da teoria das emoções básicas. E aí tudo bem, né? Então, nesse tipo de teoria, você pode fazer jus aí à justiça, à grande variedade de meios expressivos que nós temos em nossas interações sociais e emocionais, e aí você não tem mais simplesmente um mecanismo bottom-up, que é só sensível a informações morfológicas, mas você tem que explicar aí uma certa tarefa perceptual, né? Como é que o sistema perceptual pode extrair e integrar essas diferentes fontes de informação para construir, né, um percept, né, uma representação estável de uma categoria de emoção, né, baseada em tantas informações diferentes. E é isso que se tornou a grande coisa a ser explicada na teoria das emoções. Né? Por isso que, nesse sentido, há uma analogia muito clara com a percepção de objetos comuns. Né? Você também tem que explicar como que o sistema perceptual é capaz de extrair, de integrar diferentes fontes de informação, às vezes até de diferentes modalidades sensoriais para gerar a representação do objeto em questão. E, de fato, esse foi um caminho que muitos teóricos da percepção de emoções
eles começaram a tomar. Então, nesse modelo do Albert Neven e de outros colegas, eles pegam um modelo de percepção de objetos comuns, né, que é do Ernst e Bildhoff, que é o modelo que eles tentam, acho que o artigo chama Merging the Senses into a Robust Percept, alguma coisa assim. Então, eles têm um modelo de como que o sistema perceptual combina e integra, tem esses dois processos de combinação e integração de diferentes fontes de informações multimodais para gerar a representação do objeto. Aí o Neven e os colaboradores dele falam diretamente, né? Esse modelo de percepção de objetos pode ser diretamente transferido para um modelo de reconhecimento de emoções, né? Então, para eles, assim como naquelas teorias mais novas de emoções básicas, né, uma emoção é um padrão multimodal de expressão, de comportamento, e aí você tem que explicar como é que o sistema perceptual consegue integrar essas diferentes fontes de informação para gerar uma representação da categoria de emoção em questão. E outras pessoas fizeram a mesma coisa, né? Então, tem esse modelo também do Adams, do Quiveraga, de 2015, né, de visão social, que também, o Quiveraga, ele já tem um trabalho sobre percepção de objetos, que também tem esses processos de integração de informações multimodais, e aí ele pega o mesmo modelo e aplica também para a percepção de emoções, né, mostrando como que o sistema visual consegue integrar essas informações de forma bastante rápida, já nos primeiros estágios de processamento visual, através das interações. Então, tem essas conexões através, né, magnocelulares para o córtex orbitofrontal, que desce de volta para o córtex inferotemporal em escalas temporais bastante rápidas. E outras pessoas fizeram a mesma coisa também. Eu não vou mostrar todos, mas só para dizer que é uma estratégia comum, né? Então, você pega um modelo de percepção de objetos que você tem essa integração e combinação de diferentes fontes de informação e você aplica isso para caso da percepção de emoções. Então, é um modelo de percepção de objetos. Uma emoção é simplesmente um tipo de objeto, mas que envolve o mesmo tipo de tarefa perceptual. Tá, mas e aí, recentemente, houveram algumas críticas a esse tipo de abordagem, né? Então, a Maria Gendron e a Lisa Feldman Barrett, no artigo 2018, elas falam, olha, na verdade, a coisa não funciona bem assim, é um pouco enganador você modelar o reconhecimento e a percepção de emoções na percepção de objetos comuns, né? Então, elas falam nesse tipo de modelo, a tarefa do observador é apenas detectar o que está lá bem à frente dele, né? Então, um nariz retorcido e uma sobrancelha franzida é nojo, assim como um container circular aberto com uma alça é uma xícara. E o que eles falam? Eles trazem alguns pontos principais. Em primeiro lugar, eles falam, olha, a expressão emocional é uma coisa muito dinâmica, então ela é constituída por movimentos muito sutis que vão se modificando continuamente ao longo do tempo, né? E muitas vezes o significado de um certo movimento ele depende do movimento que o precedeu, né? No contexto de uma interação social específica. Então, não é uma coisa que você vai poder detectar só nesse tipo com estímulos estáticos, né? Em segundo lugar, as expressões emocionais são muito variáveis, né? Quer dizer, a gente nem sempre cerra os dentes quando a gente está com raiva ou regala os olhos quando a gente está com medo, né? Então, por exemplo, nessas 3 imagens aí, o medo de um animal venenoso ou de uma recessão econômica, quando você lê as notícias, ou de falar em público, pode ter características expressivas completamente diferentes, né? Então, não há necessariamente um padrão comportamental que é associado a cada categoria de emoção. E também, em terceiro lugar, eles são environmentally scaffolded, né? É difícil traduzir isso, suportados, né? Encontra suporte no ambiente externo, né? Isso quer dizer que, muitas vezes, né, a gente descarrega nossas expressões emocionais nos objetos, nos itens do ambiente, né? Sejam eles objetos ou pessoas. E isso muda como você expressa a emoção com o rosto e com o corpo, né? Então, pense naquele caso em que você está sentindo uma emoção, mas você aperta com muita força um objeto na sua mão e, com isso, você consegue manter o seu rosto, né, impassível, ele, totalmente calmo. Então, você usa o ambiente também para expressar, e isso muda como você expressa com o corpo e com o rosto, né? Então,
alguém que percebe uma emoção em outra pessoa, na verdade, né, deve extrapolar de muitos movimentos sutis e variáveis e enunciados verbais que são inseridos em uma situação para chegar a um entendimento de um estado do outro que está continuamente em evolução. Isso que a gente tem que explicar na percepção de emoções, é isso que eles dizem que aqueles modelos que você usa estímulos estáticos, né, não consegue fazer. Tá? Então, a proposta delas aí, a gente deve estudar, na verdade, as emoções no contexto de interações sociais. Né? Emoções são coisas que emergem, são propriedades emergentes de interações, então elas são co-construídas por duas pessoas em uma interação social. E como que elas fazem isso? Né? A Sofia falou um pouquinho dessa teoria, mas elas trabalham dentro dessa the Conceptual Act Theory, né? A teoria do ato conceitual. Nessa teoria, as emoções são conceitualizações de sensações internas e externas em um contexto. Né? Então, nessa teoria, o cérebro constrói o que nós chamamos de emoção com base em dois ingredientes básicos. Né? O primeiro é o afeto central, o core affect, que, na verdade, é o estado do corpo que ele é sentido, né, ao longo de duas dimensões, de valência, quer dizer, positivo ou negativo, e excitação, né, relaxamento e agitação. Então, é um estado do corpo que é sentido de forma prazerosa ou desprazerosa, com um certo nível de excitação. Mas esses estados afetivos ainda não são emoções, né? Então uma experiência emocional vai surgir quando um desses estados afetivos é categorizado com um conceito de emoção, em um contexto. Então depende muito do contexto, né? Então o mesmo estado afetivo, então, digamos, né, uma sensação levemente desprazerosa de um certo aperto no estômago, pode ser categorizado como fome, se você está num contexto que é quase antes do almoço, ou como nervosismo, se você está prestes a dar uma palestra. E o que elas propõem, essa teoria mais antiga, mas o que elas propõem agora nesse artigo de 2018 é que exatamente a mesma coisa ocorre na percepção de emoções. Né? Então, ela também é uma construção psicológica, só que a diferença aqui é que você não está categorizando os seus estados afetivos, mas sim as informações sensoriais que estão vindo da outra pessoa. Mais que esse é um processo, ele é um processo dinâmico, interativo, em que um processo de construção está afetando o outro o tempo inteiro. Né? Então, eu estou observando as emoções de outra pessoa, como eu construo as emoções de outra pessoa vai fazê-la responder de forma diferente, que vai afetar o modo como ela constrói suas próprias emoções, e aí isso vai causar um efeito em mim, que eu vou também construir de forma diferente, e a coisa vai caminhando dessa forma. Então, por isso que elas dizem que percepção de emoções é um processo dinâmico através do qual dois agentes sincronizam seus conceitos de emoções em uma interação social. E uma consequência interessante disso é que você não tem mais o conceito de acurácia, né, que é uma condição de sucesso importante na percepção, mas aqui ela agora é substituída pela noção de sincronia. Então, o que importa não é saber se a sua percepção realmente representa de forma acurada a emoção do outro, mas sim se vocês atingem uma sincronia no que aquilo significa naquele contexto, aqueles movimentos faciais e corporais. Muito bem, mas o que eu trago aqui nesse trabalho, nessa apresentação, é uma certa preocupação em se essa concepção não estaria super intelectualizando esse processo, né? Então, pegue, por exemplo, o caso da tristeza. Né? O que é você convergir na tristeza, ou sincronizar a tristeza? Nesse modelo, a sincronia conceitual, então você vai sincronizar o conceito de tristeza com o conceito de tristeza da outra pessoa. Então, o que você faz? Né? Então, você está percebendo as emoções de outra pessoa, você oferece seu abraço, né? Você toca, né? E você inicia esses movimentos. E se a pessoa aceitar esses movimentos como apropriados naquela situação, então vocês se abraçam e esse abraço seria um sinal de convergência, de sincronia. Claro que vocês precisam dizer, você está sentindo tristeza? Sim, é tristeza. Né? O abraço em si já seria uma convergência. Mas se for isso, será que nós precisamos mesmo do conceito de tristeza para explicar o que está acontecendo nesse tipo de convergência, de sincronia, de coordenação? Parece que não, parece que em muitos casos, nesse caso e em outros também, né, a díade de interação
está sincronizando, né, está coordenando suas atividades corporificadas, seus conhecimentos práticos do que é interagir com uma pessoa triste, né, e não seus conceitos de emoção. É claro que você, se você tem um conceito de emoção, você pode usar isso também, né, para saber o que fazer, mas não é necessário. Você pode fazer isso com conhecimento prático, sem ter que você tenha que sincronizar seus conceitos com outra pessoa, né? Então, o que eu estou sugerindo é que esses significados compartilhados que emergem na interação, eles estão na própria dinâmica da interação, no modo como as pessoas estão coordenando os movimentos ali, e não no cérebro de cada um dos agentes, né, à medida em que eles constroem emoções com conceitos de emoções. Então, o que é o meu objetivo, na verdade, com esse trabalho, né? Eu quero evitar essa superintelectualização, mas eu também quero manter uns insights importantes que a Gendron e Barrett trazem para essa discussão. Então, eu vou aceitar essa prescrição metodológica de tomar a dia de interação como a unidade básica de análise. E aí depois você pode até expandi-lo, né, para tratar de emoções coletivas ou de emoções, né, usando os itens do ambiente, né, igual eu disse. Mas a unidade básica de análise você começa pelo menos da DIRD. Né? Em segundo lugar, é interessante pensar também que na percepção de emoções, a noção principal talvez não seja de fato a acurácia, mas algo como coordenação. Em terceiro lugar também, né, eu vou tomar inspiração das abordagens da percepção que são mais orientadas para a ação. Né? Então, do mesmo modo que essa literatura, né, esse pessoal diz, né, é fundamental nessa abordagem que percepção é para a ação, né, a percepção de emoções é para a interação. Então, nesse sentido, você pode fazer uma analogia com a percepção de objetos comuns, mas você tem que mudar um pouco o modo como você concebe que quer perceber um objeto comum. Né? Também é para agir no objeto, isso envolve seu conhecimento, né, de contingências sensório-motoras e assim por diante. Só que aí, no caso de percepção de emoções, envolve conhecimento prático sobre como interagir com as pessoas em diversas situações. E o modo como eu estou fazendo isso, né, é pegando a teoria do John Dewey sobre emoções, que eu acho uma teoria fantástica, que não é tão apreciada quanto deveria, apesar de que eu acho que essas teorias mais contemporâneas, nativistas de environmental scaffolding, basicamente o Dewey com um vocabulário um pouco diferente, mas a inspiração está toda aí. Então, para o Dewey, emoções são fenômenos complexos, eles envolvem elementos internos e externos, né? Então elas são sentidas internamente, mas elas também se estendem no mundo e usam os itens e as pessoas do mundo como suporte, né? Então, para o Dewey, uma emoção, ele diz que é um modo de comportamento, né? São maneiras dinâmicas, práticas, corporificadas de negociar o mundo material e social. E aí, o que ele diz é que quando ele fala de comportamento, ele não está falando só de ações. Né? Então, para ele, tanto as ações de um agente, o objeto da emoção e os sentimentos internos de emoção são todos partes desse modo de comportamento e um constitui o outro. Né? Então, ele fala que você falar de uma pessoa irritante, do seu sentimento de raiva, e do seu grito, por exemplo, você fala a mesma coisa. Uma coisa constitui a outra. Né? Uma pessoa irritante é irritante de um modo que você age de uma certa forma e um vai constituindo o outro. Por isso que eu disse que esse modo é constituído pelo acoplamento entre o organismo e o ambiente. Né? Por isso que ele vai dar aí nessas teorias nativistas de emoções. Né? Mais especificamente, uma emoção é um tipo particular de modo de comportamento que surge quando há qualquer tipo de tensão no modo como o organismo tem que se reorientar e se reajustar às pressões e exigências ambientais, e aí você tem uma emoção. Então, uma tensão, inação e reajuste. Então, um comportamento com essas características. Então, você pode pegar essa teoria do Dewey, né, de que é uma emoção, e virar ela e também fazer a mesma teoria sobre o que é uma percepção de emoções, né? Então, perceber uma emoções nessa visão é você interagir com alguém que está tendo emoção, né, com o emoter, de modos que são apropriados para aquela emoção. Né? Então, você perceber tristeza na outra pessoa é você coordenar suas atividades relacionadas à tristeza com a outra pessoa. Né? Todos aqueles movimentos que eu falei, né? Você oferecer o seu abraço, o seu toque, e a pessoa aceitar esse abraço, esse toque, você se abraçarem. Então, você
a sua percepção do que é tristeza na outra pessoa é constituída aqui pelo seu conhecimento prático de como interagir com uma pessoa triste em um contexto, né? Então, pensem também assim, quando você conhece muito bem uma pessoa. Às vezes, você consegue saber que a pessoa está triste em sinais extremamente sutis da pessoa. Ou, às vezes, até na ausência de sinais, né? Ela não se mostra sinais que seriam esperados naquela situação, você já sabe que ela está triste e você tem o conhecimento prático de como interagir com uma pessoa triste naquele contexto. Então, realmente, parece que o principal não é que haja um padrão expressivo, característico de cada emoção, mas sim um conhecimento prático do que é interagir com pessoas dessa forma, nesses contextos. Então, para concluir, né, a ideia aqui, então, eu estou partindo, então, dessas abordagens da percepção que são mais orientadas pela ação, né? Sim, como a percepção é para a ação, é fundamental, quando você faz uma teoria de percepção de emoções, em entender que percepção de emoções é para interação. Então, é nesse contexto que você vai estudar o que é perceber emoções. É um processo dinâmico, é algo que emerge de uma interação social. Então, de fato, você vai estudar esse fenômeno em cenários que são ecologicamente válidos, e é um tipo de conhecimento prático, né? Um tipo de conhecimento prático, corporificado, é um modo de comportamento conjunto e não a percepção de um padrão ou uma sincronia conceitual. Então, essa é a ideia desse trabalho que eu estou desenvolvendo. Obrigado a todos pela atenção. Muito bem, muito obrigado, Felipe. Foi bem legal. E você ultrapassou o tempo, mas bem pouquinho, bem pouquinho. Agora eu vou passar a palavra a Adriano para completar essa mesa redonda e depois vamos abrir para um período de questões. Ok? Adriano? Boa tarde, então. Boa tarde, André, e a todos aqui que me assistem. Muito obrigado pelo convite, André, que você nos fez, e a mim aqui em particular, e pela persistência em manter o evento e realizá-lo finalmente. Bom, eu vou... creio que vocês estejam vendo a minha apresentação, né? Tá bem, tá ótimo. Então, eu queria dizer aqui, para começar, que é uma alegria estar nessa mesa. Eu acho que a seleção, afinal, ficou muito adequada. Os dois que me precederam, a Sofia e o Felipe, falaram de emoções, e desde um ponto de vista mais das neurociências. Eu até pedi para inverter um pouco com o Felipe, justamente porque eu entendi que o tema dele fazia mais eco com a linha de trabalho que a Sofia estava desenvolvendo, essa junto às neurociências. Mas o meu ponto, que não é diretamente ligado às neurociências, ele casa muito bem com o que vocês afirmaram, porque vocês estavam descrevendo, então, as emoções que são super relevantes para as interações entre as pessoas, para como as pessoas se relacionam entre si, né? E, no mais das vezes, isso que tem, cujo conhecimento tem crescido enormemente nos anos recentes, não repercute, não reverbera em nada nas teorias de metaética, nas teorias, né, sobre ética, sobre moralidade, sobre norma. E o que eu gostaria de apresentar, o que eu vou apresentar aqui, é uma maneira de fazer sentido a esses conhecimentos, esses conhecimentos que vão se acumulando, para explicar, né, inclusive do ponto de vista, então, filosófico, o fenômeno ético. A perspectiva é naturalista, né? E um grande desafio da perspectiva naturalista é dar conta disso, usando uma expressão que o Felipe colocou, né? Uma explicação bottom-up, de baixo para cima, disso que são as nossas interações, as nossas
os nossos contatos sociais, a nossa natureza, né, como a Sofia descreveu, a natureza como a evolução alegou para nós, como é que isso, então, daí nós podemos explicar o fenômeno ético, que normalmente é explicado top-down, né, por princípios que devem coordenar as nossas ações. Portanto, o tema que o André trouxe também é hiperpertinente, me agradou muito, que é esse da segunda pessoa. Tratar da segunda pessoa, ou da posição da segunda pessoa, é chave para entender, para fazer isso que eu estou me propondo a fazer. E é com o que eu tenho trabalhado nos últimos anos também, né, com uma perspectiva de ética naturalizada. Tá? Então, eu vou... Tentando passar os meus slides. Na parte de baixo do slide, né? Em cima dos controles. Opa, agora funcionou. Tá. Muito bem. Então, a pergunta de fundo, os slides também estão em inglês, a pergunta de fundo é essa: se existe uma perspectiva de segunda pessoa que vale a pena a gente levar em consideração na ética, e se sim, quão relevante ela seria para explicar os fenômenos éticos? A minha resposta vai ser positiva para a primeira pergunta, existe sim, e contundente para a segunda. É decisivo. Né? Quer dizer, sem isso, a gente realmente não entende os fenômenos éticos corretamente, né? Fazendo aí uma integração entre a descrição dos nossos comportamentos e a prescrição. Então, o elemento descritivo e o elemento normativo. Tá? Bom, para isso, então, eu vou aqui recuperar um pouco o que normalmente a gente entende, e a tradição entende, dessas três perspectivas, a primeira, a segunda e a terceira, e a perspectiva de terceira pessoa. Né? Primeiro, desde o ponto de vista dos valores. Desde o ponto de vista dos valores, quando a gente trata da primeira pessoa, nós entendemos o que é bom para mim. Então, isso é o que se chama prudencial. Né? Então, os valores de primeira pessoa, interpretados na primeira pessoa, são valores prudenciais. Na terceira pessoa, essa perspectiva de terceira pessoa é o que é bom. Né? Então, aqui tem uma vocação para a objetividade, ou o que a gente pode chamar de categorial. É bom em si, não é bom por alguma razão. Né? Então, é bom em si. A segunda pessoa, eu vou apresentar primeiro a interpretação que eu acho que é a que mais coincide com o comum na tradição, digamos assim, que é mais usual, aquilo que a gente usa mais na perspectiva de segunda pessoa, que é isso que é bom para os concernidos na comunidade moral. Essa perspectiva de segunda pessoa, nesse sentido, ela foi bastante valorizada, né, nas últimas décadas, justamente porque, na perspectiva essa mais absolutista, né, da terceira pessoa, você tem pouco espaço para a pluralidade de configurações de valor. E nesta segunda, não, você abriria a possibilidade para isso. Então, ela é um pouco mais flexível e acomoda melhor a pluralidade dos valores, né, nas diversas comunidades morais que nós temos. Bom, isso essa visão de valor repercute na visão sobre a normatividade. Então, quando a gente olha desde a perspectiva da primeira pessoa, né, ela é subjetiva, então ela não é normativa para os outros. Né? Ela não tem a pretensão de ser normativa para os outros. O que é o que é bom para mim. Então, eu organizo a minha vida em torno disso, mas eu não tenho a pretensão de que isso seja bom também para os outros. Na perspectiva de terceira pessoa, essa, então, vocacionada à objetividade, ela seria normativa para todo mundo. Todo mundo devia seguir isso. E esse é o grande ideal da ética, né? A gente ter princípios que são princípios universais e que valessem para todo mundo. Já na perspectiva de segunda
pessoa, então ela seria intersubjetiva, né? E aí seria, então, normativa para aqueles concernidos. Há aqui, então, uma redução de âmbito, né, condizente com esta aceitação de pluralidade de configurações de valor, e vale, então, para aqueles concernidos. Vamos pensar agora, então, a partir disso, sobre a fonte da normatividade, né, desde a perspectiva das pessoas, né, do ponto de vista das pessoas, né? Como é que essas três possibilidades se refletem na pergunta pela fonte da normatividade. Na primeira, eu não preciso considerar, porque como ela é subjetiva, então ela não é normativa para os demais, vamos deixá-la de lado. Então, na terceira pessoa, que é digamos, a preferida e o padrão, pelo menos na filosofia, mas que não conversa muito mal com todo esse conhecimento que vem das ciências cognitivas, das neurociências, enfim, das ciências em geral, né? Nessa terceira pessoa, a fonte da normatividade é um tipo de fato moral, né? Então, aquela vocacionada, não vou entrar aqui nos detalhes, miríade de variedades que temos para o moralismo, para o realismo moral, mas, geralmente, então, a interpretação, do ponto de vista semântico, é a interpretação que se dá para os juízos descritivos, né? A base disso é uma verdade, aqui nós temos uma verdade que é uma verdade, é um fato moral, né? E esse fato moral daria sustentação a esse juízo, e por isso seria a fonte da sua normatividade. Do ponto de vista da segunda pessoa, nesse diapasão do que eu estou apresentando, a fonte normativa seria um tipo de fato institucional, né? Então, tem uma certa dimensão de objetividade mitigada, mas tem, e é claro que que essa versão, né, de segunda pessoa que eu estou apresentando inicialmente, ela conversa com o contratualismo, a ideia de contratualismo. O contratualismo, então, é uma certa versão que incorpora a segunda pessoa, mas incorpora a segunda pessoa com com muitos elementos da perspectiva de terceira pessoa, né? Então, é consensual, eu preciso aceitar para que valha o contrato, mas há uma institucionalidade que cria um fato, né? E dá uma objetividade a esse acordo, e, portanto, uma objetividade à normativa que se está fazendo a partir desse acordo. Então, nessa visão que eu acabo de apresentar, o máximo que nós chegamos de valorizar a segunda pessoa na perspectiva mais tradicional é no contratualismo, né? Bom, e a pergunta, então, é quanto que realmente, né, importa a vontade da outra pessoa, né, a partir desses pontos de vista normativos. Eu trago aqui uma citação da Kosgard, que pode me ajudar a responder, né? Então, ela diz o seguinte, né? I act under my own authority as a lawgiver, and I am accountable to myself if I do not. Because of the reflective structure of human consciousness, I think that every rational agent stands in what Darwin would call a second-person relation to herself. She has a second-person voice within. Então, ela recorre à posição que o Darwin desenvolveu no livro dele sobre a segunda pessoa, explicando digamos, a fonte desta normatividade, né? Mas eu acho que, na verdade, esse uso da Kosgard é um abuso da posição de segunda pessoa, né? Porque, na verdade, quando a posição de terceira pessoa, né, pelo movimento reflexivo, ele nos coloca para além das preocupações prudenciais e nos eleva para pontos de vista objetivos. Então, na verdade, embora o início seja subjetivo,
né? Mas esse início subjetivo é, digamos, apenas uma deixa para a cena central. A cena central é a da terceira pessoa, que é esse elevar-se a uma posição superior. Então, na verdade, quando a explicação que a Kosgard dá, no fundo, é de terceira pessoa, não é nem de primeira pessoa e nem de segunda pessoa, né? A vontade do outro já não interessa, não é relevante, porque ela está sobrepujada pela vontade geral, pela vontade, né, objetiva, né, do que deveria ser o caso, né? E, na verdade, nem a minha mesmo é relevante, né? Eu tenho que colocar a minha, pelo movimento reflexivo, eu sou catapultado a esta posição de terceira pessoa. Então, na verdade, aqui é um malabarismo que não leva realmente a sério a segunda pessoa, né? Então, embora ele seja o ponto de partida, né, ele não é a fonte da normatividade. A fonte da normatividade não é, obviamente, a primeira pessoa, e não é, naquela leitura que a Kosgard fez, a segunda pessoa, né, que é essa voz de dentro que a pessoa tem ao fazer o seu movimento reflexivo. Essa voz de dentro não é uma segunda pessoa, é a terceira pessoa, né, que está falando a ela. Mas também a segunda pessoa, desde o ponto de vista do contratualismo, não leva a sério o suficiente a vontade do outro, né? De fato, então, nós temos que concordar para que o contrato seja válido. Mas, como se diz no direito, né, pacta sunt servanda. O pacto tem que ser cumprido, né? Então, com respeito aos contratos, né, eu não respeito porque eu tenho algum sentimento com relação a você, né? Então, nos termos de Hume, né, Hume faz essa diferença, eu não respeito por causa da benevolência, mas por causa da justiça, né? Então, tem aqui essa dimensão mais intelectualizada que está implicada nesta posição contratualista e que, portanto, também não é suficiente para levar, para fazer jus ao papel que eu acho que tem que ter a posição de segunda pessoa, né? Então, feito isso, de fato, a segunda pessoa, a importância do outro, né, para alguém, só se revela desde a perspectiva muito pessoal da primeira pessoa. Mas muito pessoal significa emocional da primeira pessoa. Mas justamente nesse caso, quando eu tenho, então, algum tipo de afeto pelo outro, né, justamente nesse caso ele parece ter uma menor força normativa, né, porque os afetos são discricionários, né? Então, eu tenho, os outros podem não ter, e assim sucessivamente. Então, isso aqui, essa parte já se junta com o que os colegas disseram, que essa perspectiva da primeira pessoa, das emoções, eu nutro emoções pelos outros, mas ela não parece ser, de maneira alguma, parece que eu não posso colocar sobre essas emoções à base da normatividade. Embora toda a descrição das nossas interações tenha que levar isso em conta. Então, há aqui um hiato entre a explicação, a fonte, né, a explicação da fonte normativa que a filosofia dá e os conhecimentos científicos que nós temos acumulado. Então, a perspectiva de segunda pessoa do contrato não leva, né, em conta essa autêntica relação com o outro. Essa frase do Darwin, eu acho que quer colocar isso em evidência, né? Call the second person standpoint, the perspective you and I take up when we make and acknowledge claims on one another's conduct and will. Isso reflete bem essa ideia de uma interação social. É isso que seria a dimensão de segunda pessoa. Mas é preciso ainda fazer, então, o passo de ligar isso com fonte de normatividade, né? Para que isso funcione, eu preciso reconectar eu e você, né? Quer dizer, o eu ao você. Eu trago aqui uma citação que eu não vou me demorar nela, eu não tenho tempo, mas o Tomazello, ao descrever chimpanzés, mostra uma diferença fundamental na perspectiva, aqui é cognitiva, que ele está dizendo, né, entre os chimpanzés e os humanos. Os chimpanzés, olhando um evento, não estão olhando juntos, né, eles não estão compondo um nós. Os seres humanos, o evento aqui é um outro chimpanzé fugindo, nós, quando olhamos os seres humanos juntos, nós vamos compor este nós, né?
E ele diz o seguinte: nós vamos compor esse nós porque a gente reconhece, né, duas perspectivas, então reconhece a perspectiva do outro, e nós reconhecemos que as duas perspectivas, né, elas podem estar em contraste com uma perspectiva objetiva, que é sem perspectiva, né? Quer dizer, the view from nowhere, né, diria o Nagel. Né? E ele diz: bem-vindo então à realidade humana. E eu acho que esse salto, né, embora seja um naturalista, um biólogo, né, é um salto excessivo. Nós temos que começar a conectar os nós, o eu e o você, mas nós temos que mostrar como é que, a partir desse eu e você, a gente pode chegar numa perspectiva, num algo que seja objetivo, mas que não seja esse objetivo em sentido absoluto, sem perspectiva, né? Quer dizer, o objetivo da terceira pessoa, que já não é mais alcançável nem por mim, nem pela primeira, e nem por você, e nem por nós dois nas nossas interações. Um bom caminho para fazer isso é Hume. E discutindo com Hume, a gente pode ter uma noção de como é que poderia ser uma alternativa. Então, o Hume diz o seguinte, quer dizer, desde a perspectiva da teoria sentimentalista do Hume, o ponto de partida para a reflexão, para, na verdade, se colocar em movimento a racionalidade, é a benevolência. Né? Ele, nessa citação, mostra isso, né, que o sujeito que pisa no pé de gota do outro, mas ele diz assim: é muito difícil a gente imaginar alguém que não tenha nenhuma, né, propensão ao bem da humanidade, que é a ideia de benevolência. Tá? Mas a benevolência, para Hume, ela não está submetida à demanda por reciprocidade. E isso fica claro na diferença que ele estabelece entre benevolência e justiça. E nesse exemplo, nessa analogia que ele faz aqui, está claro, ele diz: benevolência é como explicar a virtude social da benevolência, é como a gente explicar como é que é feito um muro. As pessoas vão colocando e ele cresce na medida da disposição de cada um. Mas a virtude social da justiça é de outra ordem, é como construir uma abóbada. Então, a abóbada, a gente não pode colocar cada uma pecinha porque elas caem, né? Nós temos que coordenar as nossas ações para que a abóbada fique no lugar. Então, o interessante é que na justiça há uma demanda de reciprocidade. E sem a reciprocidade isso não funciona, não funcionaria. Eu não tenho tempo de desenvolver isso, mas eu critico aqui a posição do Hume, porque não é possível, na verdade, ter benevolência sem ter reciprocidade. Do longo prazo, isso não funciona, né? Não existe isso do ponto de vista evolutivo. Então, na verdade, a gente precisa, nós precisamos de uma propensão ao outro, mas nós precisamos de reciprocidade. Portanto, nós precisamos dessa dimensão que é chave para a justiça. E aí nós podemos explicar essa dimensão da justiça a partir da perspectiva de segunda pessoa. Aqui eu não tenho mais tempo para desenvolver, mesmo se tivesse, levaria muito mais tempo, mas eu quero apenas apresentar que a gente pode descrever a estrutura da normatividade a partir da segunda pessoa e nós teríamos uma chance de fazer a vinculação entre a descrição das nossas interações e a produção de uma normatividade objetiva, mas objetiva sempre relativamente ao ecossistema, né, em que ela está funcionando. Né? Então, ela tem que ser levada a sério, a perspectiva da segunda pessoa, porque ela é constitutiva da estrutura da normatividade. A estrutura da normatividade é simplesmente não um princípio, mas as vontades se confrontando na arena, né, das interações, e uma tentando fazer com que a outra queira o que ele quer, né, o que eu quero. Mas há aqui, então, esse círculo de reciprocidade que coloca também a minha posição numa posição de querer que eu queira aquilo que eu quis que os outros queiram. Né? Então, é um elemento de reciprocidade, um elemento de idade. Então, é essa estrutura básica do normativo, é essa interação pautada, né, informada pela necessidade de cooperação, que vai desenhando os elementos normativos da nossa convivência, sem que a gente precise dar o salto triplo, né, carpado, sem rede, de um princípio objetivo
e universal, que não seja conectado com as necessidades que contextualizam a nossa interação. Tá? Então, não é a verdade, mas a fonte da normatividade é a vontade nesse tipo de interação que eu mencionei. Portanto, a perspectiva de segunda pessoa o ponto fundamental é o de normatividade moral, né? Nós podemos, a partir disso, abstrair os constituintes desta relação e institucionalizar normas, né? Tornando isso objetivo e impessoal. Mas isso é o caminho de baixo para cima. Não obstante isso, a normatividade continua sendo fundada na confrontação das vontades. Era isso. Muito obrigado, então, a vocês. Muito bem, muito obrigado, Adriano. Agora vamos abrir para as perguntas. Quem quer começar? Mariana. Mariana, por favor. Obrigada, André. E muito obrigada a todos os apresentadores e apresentadora. Para a Sofia, perguntaria, Sofia, diante desse insucesso do naturalismo neurocentrado para lidar com as emoções e as emoções morais, você não acha que uma abordagem externalista da pessoalidade em sua organicidade situada e ecologicamente interagindo com o ambiente não seria mais profícua? E para o Felipe, eu perguntaria se ele permanece conceitualista e não quer ser hiperconceitualista, né? E se ele permanece conceitualista, como é que se explicaria a compreensão das emoções, que me parece, ponto pacífico, ocorre entre animais não humanos que não utilizam, o vocabulário e a forma de linguagem que nós utilizamos. Tá? Obrigada, gente. Posso já responder? Já. Por favor, por favor. Muito obrigada, Mariana, pela pergunta. Eu não sei se tu acompanhas, mas eu tenho aceito muitas das... Dá para entender? Dá para escutar? Sim. Eu acompanho assim, muitas das afirmações, e eu acredito em muitas das afirmações das visões inativistas, né, que tu chamas ecológicas, né? E, em especial, porque eu acho que as teorias dos sistemas dinâmicos, que vêm já de um século, né, elas estão bastante corretas na maneira como elas descrevem a natureza dos seres biológicos, entre os quais nós estamos incluídos, né? E ver as emoções como processos fisiológicos, então, nos leva bastante a aceitar as visões enativistas. O que eu, assim, acrescentaria seria que, dentro do processo como um todo, né, do processo global, digamos, ser vivo, meio ambiente, ser vivo... embedded, né, situado e tal, você tem esses processos internos que podem ser estudados também de uma forma mais focada, né? Então, embora seja crítica da visão neurocientífica, assim, mais localizacionista, eu valorizo bastante essas pesquisas neurocientíficas, porque eu acho que elas também, assim, a elas tem que ser dado o devido valor quando nós estamos investigando tanto emoção quanto moralidade. Vou ficar nessa afirmação assim geral. Muito obrigada.
Felipe? Sim. Obrigado, Mariana, pela pergunta. Não, definitivamente eu não quero permanecer conceitualista. Eu pego daqueles modelos só mesmo as prescrições metodológicas, né, de você olhar para a interação social e não para o sistema cognitivo individual, para você entender o processo como algo dinâmico, interativo, mas não que ele envolva a convergência de conceitos, né, como ela sugere. Então, eu substituo a convergência conceitual pelo conhecimento prático. Então, é uma habilidade, né? Uma habilidade que você pode desenvolver, que você pode melhorar. Naquele exemplo que eu dei, né, de você, principalmente em relações de longo prazo, né? Você tem alguém, seu companheiro, sua companheira, que você percebe tristeza em sinais muito sutis ali. Por quê? Porque você, pela sua interação com a pessoa, você foi desenvolvendo sua habilidade de perceber emoções naquilo, né? Então, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada. Ela não requer conceitos, exatamente por isso que você falou sobre animais não humanos, né? Então, tem uma pergunta parecida com o que o Vinícius faz aqui no Q&A, então vou responder as duas meio juntos, então, né? E é uma virtude de você conceber nessa percepção de emoções com habilidades práticas que você pode, inclusive, explicar o que está acontecendo no caso de animais não humanos, tanto das interações dentre os animais como de humanos com animais, né? Então, com animais de estimação, né, Vinícius? Se você tem um contexto social com esses animais para desenvolver uma habilidade prática de perceber emoções neles, né? Um primatólogo também tem com os seus chimpanzés ali. Mas uma previsão da teoria, que até é uma previsão correta, ao meu ver, é que se você cair num contexto em que você não tem um contexto social compartilhado com os animais, a sua habilidade vai haver uma quebra, né, na sua habilidade. Então, você cai ali num ambiente cheio de gorilas, você não sabe o que fazer, às vezes, se ele vai te atacar, o que está acontecendo ali, se ele está desconfiado, se ele está curioso, né? Porque justamente que você não tem um contexto social para você aprimorar sua habilidade prática nesse sentido. E as habilidades práticas dos animais de reconhecer emoções, elas também ocorrem, são desenvolvidas nesse ambiente prático. Tem uns estudos muito legais sobre aquele primatólogo famoso, né, o Franz de Waal, de que ele estuda os comportamentos de reconciliação em algumas espécies de macacos, né? Então, assim, depois de uma disputa, em alguns casos, os macacos vão se reconciliar, né? Então, eles vão sincronizando ali os movimentos deles de abertura para reconciliação, o outro vai olhando ali, eles vão fazendo aquilo até se reconciliarem. E essa habilidade, ela é aprimorada e desenvolvida. Então, tem duas espécies, não lembro mais qual que é qual, tem uma que é mais antagônica, um pouco mais agressiva, e eles reconciliam menos relativa à outra. Mas quando eles pegaram alguns macacos dessa espécie mais agressiva, e desde jovens eles colocaram observando o comportamento de reconciliação em outra espécie, eles começaram a aprender aquele comportamento, e mesmo que eles voltaram para o grupo original deles, eles aumentaram a taxa deles de reconciliação e mantiveram elas mais altas, né, com o tempo. Então, eles aprenderam uma nova habilidade de reconhecer sinais de abertura no outro para reconciliação e como se comportar daquela maneira. Isso é perceber, né, essa abertura de um sinal de amizade, né, de reconciliação no outro, né? Então, sim, a ideia é usar habilidades práticas e não conceitos. Muito bem. Nara, por favor. Obrigada, Felipe. Olá, boa tarde. Bom, primeiro, obrigada pelas apresentações, eu gostei muito e estou feliz de ver todos vocês aqui hoje. Eu tenho, na verdade, um pouco de pergunta com comentário, eu não trabalho com emoções, então eu sei muito pouco, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho o que vocês acham, acho que tanto a Sofia quanto o Felipe, porque a Sofia falou um pouco do papel das emoções no julgamento, né? E o Felipe também falou sobre a questão da determinação múltipla, né? A interpretação do doer. Então, o Felipe estava falando da percepção de emoções, e a Sofia, pelo que eu entendi, estava falando de um ponto de vista mais de como, né, talvez o nosso caráter fenomênico, né? Talvez as nossas emoções atuem nos nossos julgamentos.
onde será que entra, né? Eu queria, enfim, saber um pouco de vocês. Eu tenho a impressão que a ideia de determinação múltipla, ela acaba servindo para vários contextos. Então, por exemplo, se eu tenho um tipo de julgamento, né, moral, ou se eu sou uma pessoa que julga de modo muito forte, eu tenho emoções mais fortes, eu fico mais, talvez, apaixonada. E quando eu talvez restabeleço um sistema de crenças e talvez tenda a ter julgamentos menos intensos, menos fortes, menos, como que eu posso dizer, radicais, as minhas emoções também passam a ser talvez mais suaves, mais facilmente administráveis, mais acho que eu estou falando um pouco da minha experiência, assim, né? de o quanto você vai vendo as coisas e passa a ficar mais tranquilo, né? Enfim, com o passar do tempo. Então, uma das coisas que me ocorreu é isso, né? É essa circularidade entre o efeito da emoção no julgamento e do julgamento na emoção, né? No momento em que o meu sistema de crenças, que os meus julgamentos, eles são revistos, eu também tenho uma reação emocional talvez menos ou mais intensas, né? Dependendo. E eu também acho que eu queria entender um pouquinho melhor essa questão da percepção das emoções, porque tem a questão da percepção das emoções do outro, mas também tenho das minhas próprias, né? Então, acho que eu tenho um pouco de dificuldade de separar, talvez, 3 domínios, que são o domínio da emoção sentida, o domínio do papel social das emoções e o domínio da percepção das emoções. E as pessoas falam sobre isso, assim, né, a partir desses recortes, que, obviamente, são ferramentas teóricas, e parece que eu fico meio confusa entre eles. Bom, vou parar de falar, eu queria ouvir um pouco mais de vocês. Posso começar, André? Por favor, sim. Obrigada, Nara, pela... Menos de 10 minutos. Eu vou tentar ser bem sucinta e vou levar em conta também o que o Vinícius Apolinário ali falou, né, sobre o Prince, né? Vou vincular um pouquinho. Assim, tem algumas questões, claro, que para as quais eu não tenho resposta, mas... como é imaginável, né? Mas, assim, eu acho o seguinte, que, obviamente, a gente entra em acordo acerca de algumas emoções. Então, e aí eu vinculo também com o que o Adriano estava falando. Eu acho que acordos, obviamente, existem. Então, vamos dar um exemplo até de algo bem emocional, como agora na pandemia, né? Se eu, por exemplo, encontro uma pessoa que não se vacinou propositalmente, eu conheço pessoas de todas as origens, nacionalidades, que não quiseram se vacinar. Tá? Então, assim, a gente não pode dizer tal categoria de pessoa que não quis se vacinar. Não, existem, e por várias razões, por vários motivos, né? E o que acontece? Imagina se essa pessoa ela passa adiante, né? Não digo o Covid ou gripe, porque ela não se vacinou, né? Ou, digamos, uma pessoa que não quis vacinar contra sarampo, uma criança, etc. Né? Então, como que você sente isso? Como que você se emociona? Você se emociona de várias formas, dependendo da situação. Então, eu acho, Nara, que tu tens toda a razão, que a avaliação moral ela não exige apenas emoções, né? E ela não exige apenas acordo, ela exige também conhecimentos de fatos. Eu acho que é algo que eu tenho discutido, inclusive, com alunos. Eu acho que as nossas avaliações morais passam por nossas emoções e também pelas crenças, por aquilo que nós
né? Existe um limite para o que a gente sabe, mas nós precisamos entrar em acordo. Eu não sei se depois o Adriano gostaria de falar, porque em algum momento nós precisamos entrar em acordo, e aí o Vinícius menciona o Prince. Eu concordo que em algum momento, embora a variedade de contextos varie, a variedade de conhecimento varie, a variedade de emoções varie, a gente precisa entrar em algum momento num acordo. Como que nós entramos no acordo? Talvez isso seja mais uma questão prática. Aí é que eu sou muito pragmática, né? Eu não acho que nós vamos chegar num acordo assim, vamos achar um princípio geral. Assim, talvez a gente encontre princípios parciais que nos ajudem a refletir contexto a contexto, mas aí eu até deixo mais para quem reflete mais a fundo sobre a moralidade, né? Eu estou dando pitacos, mas eu me interesso, acho que é muito importante cada vez, mas, enfim, seria isso. Obrigada. Obrigado, Sofia. Maria Lenice, por favor. Obrigada pela mesa muito interessante. Gente, a minha pergunta vai para o Felipe. Felipe, eu concordo assim embaixo a sua abordagem, a interacionista da percepção das emoções. A questão é, agora no contexto das novas tecnologias, né, em que a gente está interagindo, como agora, online, né? Está ocorrendo aí mudanças radicais nas interações entre as pessoas. Para onde é que nós estamos indo? Como é que você vê essa mudança agora na nossa percepção das emoções? Como é que você vê minha emoção agora, por exemplo? Obrigada, essa é a pergunta. Maria Eunice, nossa, tem toda a razão, assim, que o que está acontecendo exige uma recalibragem, assim, muito profunda dessas nossas habilidades, né? Mas se você entende isso como habilidade, você vê exatamente isso que está acontecendo, né? A gente precisa recalibrar e muitas vezes a gente está sentindo os efeitos aí dos limites das habilidades que a gente tinha em interação face a face, e o que aplica e o que não aplica, né? Algumas coisas você vai transpor e aplicar num contexto de interação por Zoom, outras não. Chega um momento que vai quebrar realmente, você não vai saber mais o que fazer, o que outra pessoa está dizendo, porque algumas dinâmicas da interação face a face não vão estar presentes, né? Aí que essas coisas ficam mais evidentes, de como que faz parte essa dinâmica, o toque faz parte, né? Tudo isso que a gente faz entra nessa habilidade prática, né? O fato das emoções serem scaffolded, né, suportadas pelo ambiente, mostra isso, assim, né, que sem esse apoio, a gente fica literalmente sem saber o que fazer com as mãos, né? Eu mesmo aqui fico assim, sem saber o que fazer, interagindo com uma pessoa no Zoom. E outras coisas também, né, agora com máscaras, então já tem umas pesquisas muito interessantes para mostrar que o reconhecimento de emoções, né, só pelo olho, ele é muito inferior, né, só a face, ainda mais o face e movimentos, mas que ele vai melhorando com o tempo. Então, assim, as pessoas que já estão interagindo sempre com as pessoas de máscaras, elas estão se tornando melhores em reconhecer emoções sem acesso visual a essa parte do corpo, né? Que é justamente o que você esperaria se a percepção de emoções fosse uma habilidade prática. Então, eu acho que são virtudes aí de pensar nas coisas dessa forma. A gente tem muito trabalho pela frente, você tem toda a razão. Obrigada. André, posso responder a pergunta que a Mariana me fez? No chat. Ok, sim, pode. Tá. Mariana, eu acho que ele foi influenciado pela concepção tradicional do que é digamos, o conhecimento humano, a que ponto ele alcança, e isso é o viés da avaliação do comportamento dos chimpanzés. Porque, de fato, não há, eu acho que não há experimento, né? Os experimentos podem mostrar como eles são menos sofisticados do que nós, na leitura de outras mentes, né? Mas é uma questão de gradação, não é uma questão qualitativa. O que ele apresenta nessa situação que eu trouxe é qualitativamente diferente. E eu acho que eu não vejo suporte para isso. Por isso que eu trouxe a citação para mostrar que como é que essas concepções ordinárias
racionais, dominantes, né, e que são muito racionalistas, acabam influenciando também a observação. Né? E aí, ao fazer isso, cria uma dificuldade enorme em você fazer uma explicação de baixo para cima, quer dizer, como é que paulatinamente nós vamos conquistando, né, certas habilidades, mas que são habilidades moldadas da interação, claro, no processo evolutivo, mas não há nenhum salto, de fato. Então, a minha resposta é que não, né? E por isso, o privilégio da segunda pessoa e colocar a fonte da normatividade na interação entre as pessoas nos aproxima das explicações naturalizadas, científicas, de como é que nós, antropologicamente descrevendo o homem, a gente pode mostrar como a gente avançou, né? Mas não depois que a gente avançou, jogar a escada fora e descrevermos como nós normatizarmos lá de cima para baixo, sem a gente conseguir entender, de fato, como nós nos sofisticamos ao longo de um longo, né, processo evolutivo, não só biológico, mas também cultural. Obrigada, Adriane. Muito bem, nos resta apenas talvez um minuto. Eu gostaria de perguntar para Felipe se ele conhece o efeito Kuleshov. Sim, é bem uma boa ilustração de como uma expressão facial a mais neutra possível pode ser interpretada diferentemente em contextos diferentes. E quando eu ouvi sua apresentação, eu pensei no efeito Kuleshov. Bem, não tem mais tempo, nos resta só agradecer os participantes, Sofia, Felipe e Adriano, muito obrigado, foi muito rico. E eu acho que tivemos uma boa interação. Né? Foi bem enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo, todos os participantes da mesa e todos que fizeram perguntas e assistiram. Obrigada. Obrigado.